bom dia meu povo. Segunda-feira, 31 de março. São 6h46 da manhã, 23 graus. Começando nossa expedição. Vou indo agora parar no cafeteria, tomar um café, esperar meu amigo BJ. E de lá nós partimos. Hoje o destino é Ponta Grossa. Amanhã Ponta Grossa Dionísio. Dionísio Resistência. Resistência Tucumã. Tucumã Purmamarca. Purmamarca São Pedro de Atacama. São Pedro de Atacama Antofagasta. Antofagasta Copiapó. Copiapó Valparaíso. Valparaíso Mendoza. Mendoza, Buenos Aires, o trecho mais longo da viagem, 1046, 1050 quilômetros em um dia só. Buenos Aires, Montevidéu. Montevidéu, Pelotas. Pelotas, Joinville. E Joinville de volta a Indaiatuba. Serão 9.000 quilômetros, 17 dias de viagem. Vamos ficar 2 dias em São Pedro de Atacama, 2 dias em Mendoza. E depois é só viagem. O tempo está um pouquinho ruim aqui, mas tô olhando para onde nós vamos ali, não sei se a câmera pega. O tempo está limpo. A previsão é pegar bastante frio no Chile. Eu vi uma postagem de uma pessoa que estava passando nos Caracoles ontem com neve. 30 de março, estava nevando nos Caracoles, muita neve. A temperatura mínima em São Pedro vai ser 9 graus. Mas eu acho que no dia que a gente for passear vai ter menos, porque a gente vai sair 5 horas da manhã e vai estar 3, 4 graus, a sensação térmica vai ser bem pior. Então, agora de manhã eu decidi colocar mais uma blusa na mala, porque eu sei que o negócio vai ficar ruim. Olha o trânsito que tem saindo da minha casa. Mas é segunda-feira, eu tô de férias, o pessoal tá trabalhando, né? Vamos com calma. Então na estrada a gente filma mais. Bom, meu povo do canal, chegando aqui na primeira parada, Capão Bonito. Primeira parada do dia para dar uma abastecida, dar uma esticada nas pernas e levar uma fechada de caminhão. Não é? Eita, nós. Mês passado, quando eu passei aqui, eu disse que passaria aqui, a próxima vez que eu passaria aqui estaria indo pro Atacama. E é verdade. Então na primeira parada aqui, Capão Bonito. Preciso tomar água, que eu tô morrendo de sede também. Mas não vamos nem parar na parada só no posto de gasolina mesmo. Trânsito pesado até Sorocaba. Depois de Sorocaba, aí deu uma aliviada. Essa estrada tá muito boa, o estado do asfalto tá maravilhoso, pista dupla, então, mas a gente veio devagar, de boa. A média de velocidade até agora deu abaixo de 100 km por hora, deu 95 km por hora de média de velocidade, mas a gente veio de boa mesmo. Hoje a chegada vai ser cedo, então não tem muito o que correr. Primeiro pare e siga da viagem. E é bom que foi agora que só tá 28 graus. Então, 28 graus. 10h48. É, para acostumar a pegar os 41 do Chaco lá. Mas não tem uma nuvem no céu. Vai abrir. Até que foi rápido. Ficamos nem 3 minutos. Fala meu povo, segunda parada, estamos aqui em Sergipe, no Paraná. Então nós vamos parar só porque realmente a gente vai chegar muito cedo em Ponta Grossa, a gente não vai conseguir nem fazer o check-in no hotel.
Então a gente vai parar, dar enrolada, comer alguma coisinha, porque já são também 11 e pouco da manhã. Mas só por isso também. A minha moto está com autonomia de 400 km, ainda dá para chegar em Ponta Grossa brincando, sem abastecer. Mas as pernas dão uma cansada, né? Primeiro dia sempre é mais difícil, o primeiro dia sempre dói tudo, porque a gente não está acostumado a andar tanto. Tá quase 30 graus, o sol queimando, poucas nuvens no céu, mas a temperatura na estrada não tá boa, não tá muito ruim não. Olha lá, o BJ foi abastecer, tá chegando ali. Então a próxima parada agora vai ser já em Ponta Grossa, o nosso destino de hoje. Por enquanto, perfeito. Galera, acabamos de sair de Sergipe, paramos para dar uma almoçada. O GPS está dizendo que faltam 141 km até o hotel. É meio-dia, em ponto, nós vamos chegar às 13h50. Então o primeiro dia basicamente foi deslocamento, não tem muito o que mostrar. Eu estou surpreso com as estradas do Paraná, essa estrada em particular que está muito boa. Normalmente você sai de São Paulo, já percebe as estradas ruins, né? E essa aqui tá boa. Eu acho que é porque realmente voltaram a cobrar pedágio. As motos não estão pagando, mas os carros estão pagando bastante, viu? Passou um pedágio ali R$15, R$14,60. Mas o dia, olha, 28 graus agora. Deu uma esfriadinha, tava 29 e pouco. Poucas nuvens no céu. Mas enquanto está pilotando, o ventinho tá bom. Não tá dando desespero não. Eu nunca tinha passado por essa estrada. E tô bem surpreso, viu? A estrada realmente é boa e bonita, a estrada, bonitinha. Umas curvinhas gostosas, umas paisagens bonitas. Eu não sei se a câmera tá pegando, mas olha só a amplitude dessa imagem, né? Bem legal. Passamos por umas plantações enormes de milho. Os milhos todos verdinhos. Tá no começo da safra ainda, né? O milho acabou de brotar. Uns campos maravilhosos. Então hoje, pro primeiro dia, tá sendo bem legal. Daqui a pouco a gente chega em Ponta Grossa, dá uma descansada. Amanhã também vai ser bem tranquilo. Amanhã são 400 km até Dionísio, Cerqueira. A gente quer repartir em dois para chegar cedo lá, porque a gente vai fazer o câmbio amanhã. Eu vejo muita gente usando o Western Union, essas coisas. Eu não gosto de usar. Eu troco o dinheiro e levo o dinheiro daqui. Aí eu vou separando o que eu preciso usar do dia. Então eu fico com o dinheiro do dia na carteira. E também não me incomodo se precisar usar cartão de crédito. 6% lá não vale a dor de cabeça de ter que ficar indo atrás do Western Union para trocar dinheiro. Então o que não der do dinheiro que eu tiver, eu uso o cartão de crédito e boa. Então por isso que nós decidimos fazer dois percursos pequenos, no primeiro e no segundo dia. Mas é bom também para ir se acostumando. Apesar de eu ter feito o Rastro da Serpente mês passado, eu estava sem os dois baús, a moto não estava tão pesada. Eu estou com os 3 baús cheios e estou com 2 bolsas aqui na frente. Tá, a moto tá bem mais pesada, muda o equilíbrio da moto. Em algumas curvas você percebe que eu percebi pelo menos que eu estava fazendo errado, até me acostumar com o peso da moto de novo. Então foi bom esses 2 dias primeiros ser mais tranquilos assim. Então se amanhã tiver outro dia desse aqui, eu já emagreci uns 4 kg, 2 hoje, 2 amanhã, com esse calor. Eu estava conectado no comunicador com o BJ, mas aí no posto, eu fui direto para o restaurante, ele foi no posto, saiu do range,
desconectou e eu não consegui conectar mais. Então esse comunicador funciona bem, mas ele não tem reconexão automática. Não é igual o que eu usava do Sena. O Sena tinha reconexão automática. Esse aqui vai baratinho, mas né, funciona, mas tem suas limitações, né? Mas anyway, diminuiu um pouco o ruído, porque fica conectado, ele fica escutando o vento batendo no meu capacete e eu fico escutando dele. Então nesse ponto deu uma melhorada. Olha que estrada bonitinha. O problema é que tem pouco ponto de ultrapassagem, né? Mas é bonita a estrada, é gostosinha. E tem um cara numa motinha lá, tá segurando todo mundo ali. Olha lá. Bom, meu povo, chegando aqui em Ponta Grossa e infelizmente agora estou sozinho. A Panamérica do Bjorn, do BJ, que estava indo comigo, planejamos essa viagem durante 6 meses, quebrou. Aparentemente o estator deixou de funcionar, não estava carregando a bateria e ele não teve opção, porque não é tão simples trocar o estator da Panamérica. Primeiro, porque tem que abrir a tampa do motor aqui do lado esquerdo, e segundo, porque está na garantia. Então no caminho não tinha nenhuma concessionária Harley que ele pudesse chegar sem ficar na estrada, sem correr o risco de ficar na estrada. E ele voltou logo depois de Sergipe ali, acho que uns 100 km depois de Sergipe, depois que nós paramos para almoçar. Ele percebeu que a moto não estava carregando a bateria e aí ele decidiu voltar. E infelizmente vou sozinho. Ele consegue voltar, a moto acho que chega até lá, mas ele está indo em direção casa, então é muito mais fácil. E ele seria a terceira vez dele no Atacama. Então ia ficar frustração, é óbvio, porque nós preparamos essa viagem durante 6 meses, né? E a viagem na verdade foi feita em função da moto dele. Os pontos de parada, inclusive a ida de Mendoza para Buenos Aires, era para fazer a revisão da moto dele lá. E agora eu acho que a minha sina é realmente ir para o Atacama sozinho, como ano passado. Vou ficar esperando, vou ver. Ele, pela estimativa de tempo, umas 6, 7 horas da noite ele chega em Campinas de novo. Vou ver se está tudo bem, se ele conseguiu chegar. E agora vou manter o plano, não vou alterar nada. Eu poderia alterar a viagem agora, né? Porque não precisaria necessariamente passar em Buenos Aires, etc. Mas eu vou manter exatamente a mesma viagem. Inclusive porque eu já comprei o Boquebus e não é barato o Boquebus. Então vou fazer a viagem que faria com ele. E vamos ver o que dá. Dá um friozinho na barriga para estar sozinho de novo, como eu tive o ano passado. Mas o ano passado eu estava com a Harley, com a Ultra Limited, a moto de 400 quilos, né, que era muito mais difícil. Não era todo terreno como essa aqui também é pesada, né, mas não é 400 quilos, essa aqui é todo terreno. E eu tive problemas no ano passado porque a moto não era todo terreno e teve as chuvas torrenciais lá que levaram as estradas, que fecharam tudo. Então agora dá o friozinho na barriga, mas eu me sinto mais confortável por estar com a BM. Mas fico triste que a gente não conseguiu fazer a viagem juntos. E porque eu já perdi as contas de quantas vezes essa moto foi na garantia, essa Panamérica. Eu tive 2 Harleys, eu tive uma Ultra Limited CVO e eu tive uma Road Glide Ultra. Nunca me deram problema algum, as motos sensacionais. Mas essa Panamérica é uma bosta de moto, viu pessoal? Uma bosta de moto. Eu vou marcar a Harley Davidson nesse vídeo, porque é uma bosta de moto. Eu perdi a conta de quantas vezes ele já levou na garantia essa moto. Eu já perdi a conta. Ela passa mais tempo na concessionária
do que ele andando. A moto tá com 17 mil quilômetros. Eu acho que a cada 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros está na concessionária por algum problema estrutural, problema de projeto. E agora, no primeiro dia da viagem, 17 dias por 3 países, ele teve que voltar. É frustrante. É frustrante. Realmente ele tava com ideia de trocar já. Eu acho que dessa vez não passa. Vou pegar uma moto decente, uma Big Trail decente. Mas vamos ver. Vou manter o roteiro. Hoje eu paro por aqui. Amanhã é dia de cerqueira, que eu preciso fazer câmbio. E depois, qualquer coisa que eu vou mudar, que eu vou fazer meu ritmo. Eu, quando viajo sozinho, eu paro menos. Então a viagem acaba sendo um pouco mais rápida. Eu tenho alguns trechos que eu estava preocupado. Eu estava preocupado porque eu achava que não ia dar tempo. Mas agora eu acho que eu vou até chegar um pouco mais cedo nos hotéis. Isso aí. Fim do primeiro dia. Vou abastecer a moto, já deixar a moto abastecida. Eu sempre gosto de chegar nos hotéis com a moto abastecida para de manhã já sair. Mas amanhã eu vou sair tranquilo. São só 400 km. Vou tomar um café no hotel, sair tranquilo. Mas eu já vou deixar abastecido, que eu saio mais tranquilo. Boa tarde, meu povo. Chegando aqui no destino de hoje. Acabei de dar entrada no hotel. Então esse é o quarto de hoje. Estou aqui no Ibis. Eu sempre fico no Ibis porque eu tenho a milhagem do Accor e pelo menos o Ibis tem um padrão de qualidade que os quartos pelo menos são limpos, né? A gente espera que seja. Infelizmente eu cheguei aqui, mas cheguei sozinho. Logo depois do nosso almoço lá em Sergipe, estava passando pelo pedágio, a moto não paga pedágio, a gente passou pelo pedágio e eu perdi o BJ de vista. Eu olhei pelo retrovisor e nosso intercomunicador não estava falando, por alguma razão. Ele desapareceu. Eu parei e voltei 1 quilômetro mais ou menos. Ele estava parado numa entrada assim do pedágio, uma parte para estacionar. E aí ele estava com a cara muito ruim. E o que aconteceu foi o seguinte: a Panamérica pifou de novo. Eu já perdi a conta de quantas vezes essa moto foi para a oficina. E aparentemente o estator dela queimou, não estava carregando a bateria. Então ele não dava para desligar a moto. Se ele desligasse a moto não ia pegar de novo. Ele estava vendo o marcador, não estava carregando a bateria. E óbvio, quando estava ligada e acelerada, estava carregando. Mas se você parava de acelerar, descia a voltagem abaixo de 12. Então tem que ficar em torno de 14. E aí, como a moto está na garantia, o estator da Panamérica, você tem que abrir a lateral do motor para trocar. Ele não teve escolha, ele teve que voltar. Então a gente saiu de lá 8 horas, eram 3 horas, era 1 hora da tarde, demoramos 7 horas, 6 horas, então eu estou imaginando que ele vai chegar de volta a Campinas por volta das 6, 7 horas da noite. Vou ver se eu acompanho ele por aqui para saber se deu tudo certo, mas ele tem que ir daqui até lá sem parar a moto. Se ele desligar a moto é capaz de ele ficar na mão. Ou seja, então a minha sina é realmente ir para o Atacama sozinho. O ano passado eu fui sozinho, não consegui chegar por causa das chuvas, eu estava de Harley. Dessa vez eu estou com a GS, é uma moto um pouco mais fácil para passar pelas lamas e pelos barros e pela estrada de terra que precisava passar outra vez. Mas de qualquer forma fica um friozinho na barriga, né? Porque eu estava preparando a viagem para fazer com ele. Todo o roteiro da viagem foi feito em função da moto dele, da Panamérica, né? A nossa parada em Buenos Aires, nossa decisão de passar em Buenos Aires era porque ele precisava fazer revisão. A revisão da moto dele a cada 8.000 km, ia dar certinho em Buenos Aires, então tinha que fazer. E como a moto dele está cheia de problema, tem que fazer a revisão para manter a garantia. Já fui na garantia umas 6, 7 vezes, eu já perdi a conta. Então todo o roteiro foi montado em cima da Panamérica. E agora a porcaria da Panamérica deixou ele na mão e deixou eu sozinho nessa viagem, né? Eu já tive 2 Harleys, eu tive uma Road Glide, tive uma Ultra Limited. Nunca tive problema de mecânica com elas. Viajei bastante, inclusive com a outra foi o ano passado que eu estava indo para o Atacama, não cheguei, foi por outro motivo, não tem nada a ver com a moto. Quer dizer, deve haver com a moto, porque a moto não era a moto correta para a situação que eu tinha lá, na situação de andar na lama, de andar em estrada de terra, muita estrada de terra, com areia pesada. Então não foi culpa da moto,
foi simplesmente a moto errada, mas eu nunca tive problema. Agora essa Panamérica, eu comprei junto com ele a moto. Eu fiquei com a Panamérica um mês, mas eu vendi porque eu não me adaptei com a moto, não gostei da moto. Se eu tivesse ficado, eu já teria colocado fogo nela na frente da concessionária da Harley Davidson. É uma bosta de moto essa Panamérica, viu? Eu vou, quando eu editar os vídeos, eu vou colocar essa mensagem para a Harley Davidson, eu vou marcar a Harley Davidson. É uma moto de bosta essa Panamérica. Então já deve ser a 7ª vez que ele fica na mão, e dessa vez uma viagem grande dessa que a gente tinha planejado. Desde novembro fazendo roteiro, refazendo roteiro, colocando acessório na moto. Ele comprou vários acessórios para a moto, ele comprou vários acessórios para ele, roupa de viagem decente, assim, roupa de viagem para frio, roupa de viagem para calor, fez um investimento grande, desde novembro planejando essa viagem e não foi feito por causa da Harley Davidson. Parabéns, dona Harley Davidson. Então, moto Panamérica é uma bosta. Eu queria encerrar esse vídeo dizendo isso, é uma bosta. Ainda bem que eu vendi a minha. Ainda bem que eu vendi a minha. Nenhuma moto está livre de ter problemas, mas ter tanto problema, uma moto com 17 mil quilômetros, ter tanto problema quanto a Panamérica, é erro de projeto, é erro de projeto. Tanto que não tem nem Panamérica mais para vender, né? Tem uma meia dúzia aí, você não encontra nem na rua. Eu não encontro. A única moto Panamérica que eu conheço é a do BJ. É a única que eu conheço. E a minha que eu vendi. Ainda bem que eu vendi e peguei a BMW. Estou livre de problemas? Não estou. Mas 7 problemas em 17 mil quilômetros e perder uma viagem dessa? Parabéns, dona Harley Davidson.